Salve, salve família de colecionadores, bem-vindos mais uma vez ao canal do Autobotio. Eu sou Marcelo Ormond, a sua conexão direta com toys aqui no sul da Flórida, nos Estados Unidos. E no vídeo de hoje eu gostaria de falar mais uma vez sobre fechamento de wave, coisa que não é muito comum na minha forma de colecionar. Eu não sou muito de completar linhas e fechar wave. Eu não sei direito se essa aqui deve ser talvez a segunda ou no máximo a terceira wave que eu fecho, mas eu tô muito satisfeito de ter feito isso. E não vamos falar só de fechar a wave, né? Tem alguns plus aí, algumas coisas que foram bem legais, que envolvem a história dessa linha aqui que eu resolvi fechar, mas também da questão do bom negócio, né? Como eu sempre costumo falar nos meus vídeos aqui, conseguir uma promoção, algum gift card, alguma coisa que me traga uma vantagem que seja fundamental na hora de eu decidir se eu vou comprar ou não a determinada figura, ou até mesmo de fechar uma wave. Wave essa que eu considero muito importante, principalmente por conta desse cavalo aí. Vamos falar a respeito das vantagens que eu considero ter tido ao fechar essa wave legal aqui. O pessoal mais antigo, né, assim como eu, já sabe muito bem que essas figuras aqui se tratam de uma obra muito interessante, muito legal, do desenhista, né, Frank Miller, que na época ficou muito conhecida essa história, logo no boom, aquela coisa de Batman, né, era Batman pra tudo que era lado, Batman no cinema, nos quadrinhos, cada história uma melhor do que a outra, e saiu essa história que é sempre muito lembrada por colecionadores, que é o Cavaleiro das Trevas. E há cerca de alguns anos atrás, eu não vou lembrar direito exatamente o ano, e assisti a duas animações baseadas nesses quadrinhos, adaptação que eu considerei muito boa, achei muito satisfatória, que é Cavaleiro das Trevas parte 1 e parte 2, que conta justamente histórias que têm a ver com essas figuras que estão aqui na mesa. Para mim, né, que fui leitor de quadrinhos até mais ou menos 1991, 92, essa história do Cavaleiro das Trevas não é para mim assim uma tremenda história, nossa, é a melhor que eu já vi até hoje. Eu consigo eleger, sim, coisas que eu já li a respeito do Homem-Morcego que eu considero mais legal. Por exemplo, do próprio Frank Miller, eu gosto mais daquela série Ano 1, né? Eu acho a história mais densa, mais interessante, fala de uma origem ali, ela é mais legal. Mas nada disso desmerece a incrível qualidade, né, do que foi feito em Cavaleiro das Trevas, isso eu garanto. Se você ainda não tem a oportunidade de ler e também não está afim, procura na HBO Max e você vai encontrar, está disponível lá se você tem esse streaming, as duas partes de Cavaleiro das Trevas e olha, é sensacional, muito legal. Então vamos lá. Por que eu decidi logo de cara fechar logo essa wave? Primeira coisa, não estava muito fácil encontrar o próprio Batman. Sempre que eu ia nas lojas, o que estava fácil de ver era o próprio Coringa e o Superman. A própria menina aqui, que vocês estão vendo, que é a Carrie Kelly, é uma personagem que ela entra meio que de uma inconveniência ali na situação do episódio, eu não vou contar aqui, já até porque pode ter gente que não viu, né? Tem interesse em ver, e ela acaba se inspirando na figura do Bruce Wayne e quer fazer parte dessa dupla, sendo ela então a nova Robin. Eu acho que apesar das conveniências do episódio, tudo funciona muito bem e acaba favorecendo a menina, então fica legal, a participação dela está de acordo com o que é interessante para o universo de quadrinhos e até porque foi adaptado na série, então eu digo que gostei. A primeira vez que eu vi a figura da Robin aqui, da Carrie, ela estava numa versão que eles estão lançando agora, que é uma versão sem cor nenhuma. Você compra a figura na matriz. É como se fosse ali, você fez na impressora 3D, fica tudo com uma cor só, né? Uma figura monocromática. Eu acho que eu cheguei até a mostrar isso em Toy Hunt meu. Aí eu não tive interesse nisso. Eu falei, não quero, eu quero ela do jeitinho certinho. Eu cheguei na Target e tava lá todo mundo. Eu não tava vendo o Superman ainda. Aí eu vi ela e falei, já peguei. Falei, eu tenho que garantir. Porque antes eu já tinha conseguido o Batman. Inclusive ia acabar fazendo review dele sozinho, que tava até optando por não fechar, nem pegar o cavalo. Talvez tentar fazer um cavalo customizado, né? Não tava afim de pegar essas figuras. Mas eu vi lá e falei, legal. Mas qual foi o ponto determinante para eu fazer isso? É que a Target estava com uma promoção muito legal. Quer dizer, cada figura dessa custa R$24,99. Ou seja, se você juntar todos eles aqui, dá aí mais ou menos os $100 de figura, sendo 4 figuras para fazer a BAF. Mais o imposto, legal. Mas melhor que isso, a Target ofereceu ali para compras acima de 50 um desconto de $10 e para compras acima de 100 um desconto de $25. Falei, opa, então agora esse é o momento. Peguei ela, peguei o Coringa e fiquei catando ali o Superman, porque o Batman eu já tinha, aí encontrei. E fazendo essa compra, eu precisava de mais um item, uma vez que eu já tinha o Batman, para poder chegar no valor de $100 e ganhar o desconto. Foi aí que eu optei em pegar a Batcycle do filme.
Eu não assisti o filme ainda, ele estreia agora, eu não sei quando esse vídeo vai ser publicado, mas eu tô gravando pra vocês hoje esse vídeo no dia 13. E o filme do Batman na HBO Max estreia no dia 19 de abril, se eu não me engano. Então eu ainda não tô ainda hypado pelo filme, não sei se eu vou curtir, espero que sim, mas de cara eu já gostei da moto. Achei ela lindíssima, apesar de ser uma moto baseada dentro desse conceito de super-herói, assim como o próprio Batmóvel, ela é bem pé no chão, né? Eles conseguiram aproximar todo o conceito, a arte conceitual desse filme, mais centrada próximo de um possível mundo real. Eu achei isso legal a beça e decidi pegar a moto, mesmo que para um futuro eu de repente opte por não pegar o Batman do Pattinson. Se eu achar legal o filme, achar que combina, quem sabe eu posso mudar de ideia, mas isso é uma coisa que por enquanto eu fiquei só com a moto. Então, agregando a moto ao pacote, eu garantiria o desconto dos $25, ou seja, algum dos itens aqui, é só escolher qual, saiu free, saiu de graça. Você chega lá na hora de pagar e você entra no aplicativo do Target e tá lá disponível o desconto, você aplica, pede para fazer a aplicação e ele te disponibiliza um código de barra. Quando você estiver passando os produtos, você vai escaneia esse código de barra e automaticamente ele embute o desconto e sai na sua nota, como vocês podem ver aqui, o desconto de $25, né? Sendo que o total da minha compra foi de 111. Então, cara, foi sensacional e foi determinante para eu achar que seria viável montar esse belíssimo cavalo que eu gostei muito. Então, começando aqui pela primeira figura da Wave, figura número 1, que é o Joker, né, o Coringa, vocês podem ver aí. A caixa é sempre a mesma, tá? Não vou me alongar muito, vem com o backdrop, tem o cartãozinho clássico com a figura, a base para figuras que têm dificuldade de ficar de pé, e aqui indicando quais são as partes que vêm com ele. No caso do Joker, ele traz a cabeça do cavalo e a sela. Sela essa que eu achei muitíssimo bem feita, muito bacana mesmo para acompanhar a figura. E no caso do Coringa, como acessório, ele traz uma mão apenas, ele traz uma mão extra. Ele vem com o punho cerrado ali, o esquerdo, você pode trocar por aquela mão de menção de poder, né, a gargalhada do vilão, e vem com uma faca também, que é uma coisa mais normal do personagem na animação e no quadrinho. Então você vê aqui a figura é muito bem feita porque ela acompanha o conceito da animação e mais do quadrinho até, do que com a própria versão da série. A série deu uma polidinha mais, né? Trouxe ficou um pouquinho menos agressivo. Você vê que as feições das figuras aqui, elas são muito abrutalhadas, né? O Frank Miller trouxe muita brutalidade, até porque muitos anos se passaram, né? Todo mundo aqui já está em idade avançada, né? O próprio Batman já é um homem de meia idade. Quem não sofreu com o tempo foi o próprio Superman, porque dentro de um conceito de Deus, né? Como ele sendo um Deus galáctico, ele não sofre a ação do tempo da mesma forma que um terráqueo. Mas tá aí o Coringa, com a roupa que ele usa na série, depois que ele sai do manicômio ali, né? E vai fazer aquela fatídica apresentação de TV. E eu deixo o resto para vocês que quiserem assistir ou ler o quadrinho. Então tá aqui o conceito do Coringa. A segunda figura é justamente ela, que é uma das minhas preferidas, que é a Carrie Kelly, essa menina. Então, mesmo esquema, né? Backdrop, cartão, base. E ela traz justamente todo o tronco, né, do cavalo. Tudo que vai se juntar, todas as partes das outras figuras vão se juntar nela, porque é justamente o dorso do cavalo. Então ela vem aqui com a roupinha clássica dela do Robin, que ela conseguiu de uma forma muito fácil, pelo menos na animação nem explica direito como é que isso ocorre. Ela tem esse óculos super estiloso, esse cabelinho super, né, anos 90, né, esse conceito de corte de cabelo. Eu gosto do visual dela, acho bacaninha. Achei que a figura aqui tá bem representada, traz direitinho a identidade e claro, não podia faltar o estilingue, né, que é muito engraçado na cena em que ela aponta isso pro Superman como se isso fosse funcionar. Mas como se tratava de uma cena muito desesperadora, eu acho que tem tudo a ver. Mas tá aí a capa dela, traz aquele efeito do vento, a cor amarela tá muito bacana, a roupinha mesmo do Robin tá na medida para uma figura de determinada importância. É agradável ver o apego que o Bruce Wayne tem por ela dentro da animação, né? Como ele desenvolve um carinho por ela, ele quer ajudar ela a ser o que ela quer ser. Acho muito legal. A terceira figura, claro, é o principal aqui, que é o nosso amigão Bruce Wayne, que nessa animação ele já é um senhor de idade, né? Já está aposentado, ele não queria mais atuar. O comissário Gordon já estava prestes a se aposentar, faltando poucos dias, né? E estava acontecendo um verdadeiro caos ali em Gotham City, como já não é de se esperar, né? Sempre tem um caos. Mas aí uma circunstância ali acontece e ele decide voltar e volta a atuar como o Batman. Bota a sua roupa, aciona, tira todos os lençóis de cima das coisas e tá ele de volta. Então a figura aqui tá super bem representada. Claro que essa roupa que ele tá usando aqui, dentro da animação e do quadrinho, ela passa a ser utilizada depois de um acontecimento épico ali. É uma luta que foi travada, onde ele sai bastante combalido, e antes disso ele ainda tava com o traje com
o morcego envolto pelo símbolo amarelo, aquele morcego mais discreto, menor, tal. A roupa mais voltada para o tom azul e cinza. Quando ele retorna, depois ali de quase ficar em coma, ele volta com essa roupa mais preta e esse morcegão mais fechadão. Gostei, achei mais legal. Embora se eu tiver a chance de conseguir em algum outro momento, também com o traje antes desse momento, não seria problema nenhum, uma vez que eu gosto muito de Batman. Cartão, ele traz duas mãos para troca, você tem as mãos abertinhas com ele e traz os punhos cerrados, tem base também para segurar, e aqui ele tem o bate-bumerangue, né, junto com a corda. Tem até uma cena que ele vai fazer uso, ele tá rodando como se fosse um laço, então eles resolveram colocar aqui, bacana. E o que acompanha esse Batman, as duas pernas dianteiras do cavalo. E fechando, então, essa wave para completar o cavalo, esse corcel negro aqui, nós temos ele, Superman, o Kal-El, que durante todo a série, o Bruce se refere a ele como Clark, né? A gente tem uma proximidade ali, né? Você repara que toda vez que ele fala do Super-Homem, ele fala com uma certa... Pô, esse cara podia ser melhor, né? É interessante o tratamento que eles dispensam ali, troca de olhares na hora que eles vão conversar, poucas frases. Eu gosto muito, a parte que eles dialogam, que eles decidem ali o que vai acontecer, o que vai ser feito. Eu acho muito inteligente a maneira como eles se retratam um ao outro ali. É muito interessante. E cada um tem seu objetivo e acabam que essas duas feras aí, eles entram em rota de colisão, né? Eles se confrontam diretamente dentro do episódio, mas tá aqui, o Super-Homem, tá aí. No primeiro momento eu não queria muito ter essa figura, eu acho ele muito grosseirão, muito abrutalhado, mas é importante respeitar a escolha que o próprio artista fez na hora de seguir com esse conceito. E olhando ele aqui agora, cara, é impressionante, né? Você tira da caixa, a figura vira outra, né? Eu ainda continuo preferindo outras versões, mas eu acho que para esse contexto aqui cabe muito bem. Eu acho que tá muito bem-vindo na coleção. Eu fiz um setzinho para eles ali, provisório, mas tá de bom tamanho. Então tá aqui, cartão base. Ele tem também duas mãos para troca, no caso são duas mãos assim, né? Meio, vocês vão ver aí, mais abertas. Senti falta da mão de voo, mas o Super-Homem geralmente voa de punho cerrado também, né? Então tá tudo bem. E junto, a bafe que ele traz para completar o cavalo são justamente as duas pernas traseiras para poder fechar o equino. E claro, o que acabou sendo mais legal, que é esse plus na qual eu quero falar, é justamente que eu já tinha aqui, né, a figura dele com a armadura. Tem até review no canal para quem não assistiu. É para mim uma das figuras prediletas, depois do próprio Batman, é a figura que eu mais gosto. Ele não pertence a essa wave, ele saiu em waves passadas, mas eu fiz questão de adquiri-lo. Existe uma outra versão dele, que é uma versão que pega mais esse lado azulado, né? Toda a armadura, a própria capa tem aquele tom mais azul, mas eu preferi ficar só com esse mesmo, que foi o primeiro que eu peguei. E eu acho que fica muito legal fazer poses, principalmente quando ele está em confronto com o Clark, no caso aqui o Superman. Então é assim que eu fecho essa wave dessas figuras, que eu achei muito legais, e com esse plus aqui, que é justamente o Batman com a armadura na qual ele vai confrontar o Super-Homem. Mas claro, depois de mostrar para vocês todas essas figuras aqui, o propósito principal para mim era justamente ter aqui o cavalo, cara. Olha que coisa bacana. Vou tentar mostrar para vocês de forma mais detalhada possível. Olha como ele é muito bem feito, levando em conta que se trata de uma figura de ação, não é uma estátua. Eu fiz questão de que ele ficasse assim, com essa pose, porque é a pose que simboliza ali o momento épico do filme, que se faz muito necessário, vocês vão entender para quem vai assistir a animação ou ler o quadrinho, por que o Batman faz uso desse animal, e é muito legal, tem tudo a ver mesmo com a situação que obriga ele a fazer isso. Mas eu achei muito bem feita a parte da sela. Tem alguns detalhes aqui, essa parte da corda. É difícil prender essa corda na mão dele, acho que é estribo o nome, não sei, eu não sou um cara entendedor do assunto. Como a mão é muito firme e a borracha é muito forte, foi difícil de colocar aqui, não é uma coisa muito fácil de colocar não. Mas ficou legal, você vê ali o cabresto no cavalo, a crina dele é muito bonita, a cauda também é muito legal. Inclusive eu esqueci de mencionar, né, que eu acho que junto com o próprio Batman, além das patas dianteiras, vem a cauda. Eu esqueci de mencionar isso, mas está aí registrado. Ali onde ele põe os pés, o cavalo tem um brilho acetinado mais parecido, lembrando o pelo do animal mesmo. Os cascos poderiam de repente ter uma pintura um pouco mais detalhada, porque parece ser uma coisa só, mas não é um problema. Um negócio que eu fiz aqui foi uma escolha que eu fiz, tá? Quem quiser adquirir, faz se quiser, porque eu também não sei em que pose que você vai querer deixar o seu cavalo. Eu gostei de deixar assim, mas eu senti que fica muito fácil de cair. Esse cavalo, ele não foi exatamente projetado para estar nessa posição que tá. Aí foi uma escolha minha. Eu utilizei duas bases, eu escolhi duas figuras, porque você pode ver que as minhas aqui estão ficando em pé muito fácil. Então eu peguei duas bases, coloquei uma super cola, prendi nos cascos traseiros e achei que fica mais seguro. Tanto que até agora ele não caiu aqui. Tô fazendo vídeo já há um tempão e ele tá bem firme, tá forte. Então eu gostei demais
de ter concluído essa wave e tá aí o cavalo preto da cena épica do Cavaleiro das Trevas. Então, pessoal, eu acho que é isso, né? Eu encerro aqui mais uma review de figuras desse DC Multiverse, figuras que são fabricadas pela Todd McFarlane Toys, né? Eu gosto muito dessa linha, tenho pego boas figuras que eu gosto muito, tanto do universo do Batman quanto do próprio universo da DC Comics. E ter fechado essa wave aqui, muito mais do que até pelas figuras, a questão do cavalo foi um objetivo alcançado e eu estou muito satisfeito de ter feito isso. Sempre lembrando, para você que chegou aqui agora e não conhecia ainda o canal Autobotio, espero que você considere a inscrição nesse canal. Eu tenho produzido vídeos sempre baseados na minha escolha pelas action figures, tá? Esse canal aqui não é um canal feito para só ficar mostrando figuras uma após a outra. Eu gosto mesmo de mostrar as minhas escolhas, a minha experiência com toys e action figures, tá? Então, uma vez assim, se você curtiu esse conteúdo, não esquece de deixar o seu like, isso é importante, para que o canal siga o seu caminho. Comenta, diz aí o que você achou que valeu a pena investir, mesmo tendo desconto, você teria coragem de fechar toda essa wave e montar esse cavalo que eu achei muito legal. Compartilhe esse vídeo com amigos que curtem muito action figures e principalmente DC Multiverse, baseadas no Batman, aqui no caso, Cavaleiro das Trevas. Eu sou Marcelo Ormond, muito obrigado para você que ficou aqui até agora, um forte abraço e até o próximo vídeo.